Vamos para mais um vídeo. Sejam bem-vindos, Pastor Adi. Tenho gravado bastante vídeos aqui para vocês, né? Vídeos assim, gente, práticos, rápidos, caseiros. Liguei a câmera. Eu tenho estado já uns meses com a minha vida bem difícil para conseguir parar. Eu tenho muitos vídeos para postar, inclusive do podcast. Tenho muitos vídeos para poder postar, inclusive dos nossos programas. Eu não tenho conseguido, gente, postar para vocês aqui, mas já tá saindo aos pouquinhos, a gente tá conseguindo liberar os vídeos. Vai nos perdoando aí, a gente não tá conseguindo fazer as lives com sequência, né? Eu estudo à noite, faço faculdade, tenho igreja, tenho um projeto carcerário, tenho presídio, tenho a missão, então Deus está nos abençoando para honra e glória. E se você quiser aqui também, seja um inscrito no canal, ative as notificações. Hoje eu queria falar com você o porquê que é tão difícil depender de Deus. Por que é tão difícil você ter um relacionamento com quem você não toca? Um relacionamento com alguém que você nem sabe, né? Se ele tá ou não tá, se ele te ouve ou ele não te ouve. Depender de Deus é você confiar naquilo que é invisível. Sabe o amor invisível? Exatamente. Só que existe algo que é como fundamento. Eu costumo falar, inclusive nos atendimentos que eu dou, eu sempre falo isso. Existe um fundamento para você depender de Deus. Você precisa entender que Deus não é teu empregado, teu mordomo, em que você fala e ele obedece. Você precisa criar um relacionamento com o Senhor. Porque assim, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, da terceira pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E é ele que te consola. É ele que te abraça quando você precisa. Mas se eu fui uma filha, né, em que eu não tive o meu pai terreno, um pai biológico dentro da minha casa, mas eu vi minha mãe sofrer, eu vi minha mãe ser traída, eu vi minha mãe chorar, eu vou ter, mesmo que inconsciente, uma dificuldade de ter um pai. Por que tantas pessoas hoje não conseguem ter um relacionamento com Deus? Porque elas não conseguem ver Deus assim. Mas, pastor, eu não consigo ver Deus. Pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Por que eu não consigo depender de Deus? Porque você está acostumada a ter que viver e resolver e fazer a sua vida. Gente, eu tenho um testemunho nessa área, que eu me lembro que ao longo da minha adolescência toda, eu sempre fui uma menina muito rebelde, né? Quem conhece meu testemunho sabe. E eu tive muita dificuldade de obediência, assim, eu não era uma pessoa obediente. Eu sempre fui muito de peitar minha mãe. Eu era uma adolescente que era o que eu queria, tinha que ser do meu jeito. E eu sempre tive uma personalidade muito forte. E isso, dentro do meu relacionamento, no período que eu, na época, saí da casa dos meus pais, foi o pior momento da minha vida. Hoje eu consigo compreender isso. Por quê? Porque eu não estava preparada para um casamento, né? Apesar de eu ter vivido, né, uma história maravilhosa, porque eu namorei, eu noivei, eu casei, minha mãe fez o melhor casamento, minha mãe me deu uma festa incrível, uma festa maravilhosa. Eu casei, né, virgem, apesar de eu ter tido uma vida promíscua antes do casamento. Só que eu entrei dentro daquele casamento despreparada. E eu não era uma mulher submissa, eu era extremamente insubmissa, porque eu não conseguia ver aquele casamento que eu devia submissão, né? E submissão, gente, não é você ser capacho de homem, submissão é você entender o teu lugar de mulher, e de esposa, de mãe. E naquela época eu não tinha um relacionamento com Deus. Eu fui ter um relacionamento com Deus e entender quem Deus era na minha vida, gente, tem pouco tempo. Eu falo que eu vivi vários encontros com Deus. E aí, o que me levou a entender dependência? Quando eu não tinha mais nada, eu entrei num deserto sem merecer, mas aquele deserto me preparou para entender sobre dependência. Eu via Deus como meu Senhor, como alguém que estava no céu e eu estava na terra. E quando eu comecei a depender de Deus, eu abri mão do meu controle. E eu sempre fui uma pessoa de muito controle. E muitas mulheres que eu atendo hoje me procuram mulheres que controlam. Mulheres que querem controlar um namorado, um marido, o relacionamento, quer controlar o telefone, o WhatsApp. Saia do controle. Você não precisa disso. Isso é depender de você e não de Deus.
né? Certa vez eu falava com uma moça em mentoria, ela falou, mas o meu próximo relacionamento, eu vou ter que ter a senha do telefone dele, eu vou ter que ter a senha do Instagram dele. Minha filha, se cura primeiro. Se cura, porque aquilo que Deus quer que você veja, você vai ver. Aquilo que Deus quer te mostrar, Ele vai te mostrar. Não, gente, pelo amor de Deus, eu vou falar isso no próximo vídeo sobre cura e trauma, mas eu percebo que as pessoas precisam ter controle de tudo sempre. E eu tenho uma experiência, inclusive como pastora, né? Para você que não sabe, eu sou pastora dentro da unidade prisional e, gente, pense um lugar tenebroso, lugar que te consome, mata você por dentro, se você não tiver uma vida com Jesus, é o presídio. Muitas vezes eu chegava, a gente preparada para visita. Bolsa, carteirinha, roupa, chinela havaiana, calça jeans, padronizada. Chegava lá, tudo desmoronava. Os cana, né, vinha para oprimir. O plantão difícil, uma guerra espiritual. E eu me lembro que naquele início, a velha Jéssica queria ressurgir. Às vezes era gerado um ódio em mim que eu não sabia de onde vinha. E aí a vontade que tinha era de falar, vocês são isso, vocês são aquilo, porque só nós que visitamos sabemos como que é o trabalho da polícia, gente, que é tenebroso. O sistema realmente é um sistema lixo, é um sistema corrupto, né? E que a gente precisa orar por eles, orar pelo sistema, orar pelo governo, orar por tudo isso. Então, o que acontece? Eu comecei a perceber todo esse contexto do vídeo para falar de dependência, tá? E eu comecei a perceber que a velha mulher queria, sair dentro de mim. Só que eu já tinha matado essa mulher no meu processo de deserto. E até nesse período eu tive que aprender a depender de Deus. Porque depender de Deus, eu abro mão do controle. Eu vou pro joelho orar. Eu vou entender que minha batalha não é contra as pessoas, mas sim contra principados e potestades. Toda pessoa que tem uma chamada forte, o diabo vai investir nela 24 horas. Toda pessoa que tem um propósito forte, o diabo vai investir nela, né? Então, você precisa saber o teu lugar. Você precisa compreender que você precisa depender de Deus. Enquanto é o dinheiro que te domina, você vai perder tudo. Você não vai ter um bom trabalho. Seu dinheiro não vai multiplicar. Você não vai prosperar. Enquanto você quer controlar o teu relacionamento, você sempre vai ser traída. Enquanto você, em todo tempo, quer manipular pessoas para suas vontades, você não vai conseguir ser uma pessoa completa. Por exemplo, eu vou deixar para compartilhar isso no outro vídeo, mas gente, quando eu comecei a depender de Deus, eu tive uma vida mais leve. Eu tive uma vida mais tranquila. Se eu tenho que pagar alguém, eu explico, olha, não tenho agora, tem como você esperar tal dia. Eu vou buscar a presença, claro, vou trabalhar, vou correr atrás, mas eu não vou entrar em desespero. Gente, teve vezes na minha vida que eu passei, acho que um bom tempo, eu vivia pegando dinheiro emprestado. Eu tive um período que eu tinha um parente meu, que eu vivia pedindo dinheiro emprestado toda semana. E aí eu lembro que uma vez ele falou comigo assim, vai trabalhar, né? E eu já trabalhava. Mas por quê? Porque eu criei uma dependência de que eu não conseguia ficar sem dinheiro, porque eu tinha. E eu vi que eu estava dentro de um ciclo, uma confusão mental, uma perturbação. E eu comecei eu preciso depender de Deus. E eu comecei a ver Deus fazendo, eu comecei a ver Deus provendo maná, eu comecei a ver Deus provendo dinheiro da minha conta de luz, eu comecei a ver Deus provendo. E, gente, eu tenho esse hábito até hoje. Quando as coisas estão totalmente difíceis, eu vou orar. Eu começo a orar, e Deus, ele traz o recurso. Deus, ele traz a resposta. Mesmo que a resposta não seja como eu estava esperando, mas ele traz a resposta. Sim ou não, ou espera. Então, eu quero deixar aqui para você esse vídeo. Dependa de Deus hoje. Abre mão de todo o controle. Vá no teu telefonezinho, limpa tudo que você tem que limpar. Se você fica aí dividindo rede social para vigiar fulano, se vai trair, não vai trair, abra mão disso. Não adoeça. Aquilo que o Espírito Santo quer te mostrar, minha filha, meu filho, se você orar, ele te responde. Você não precisa de intermediar. Você tem um pai, você não tem um padrasto. A falta de paternidade faz você não conseguir ver Deus como teu pai. Aí, finalizando esse vídeo, você precisa ver Deus como teu pai. Como é que eu vejo isso? Quando eu entendo que mesmo que eu não tive um pai biológico, ou que eu tive um marido abusador, um marido que me traiu, Deus não é. Deus não é. E ele gera em você essa paternidade, o pertencimento. A paternidade de Deus muda tudo. Então, Deus abençoe a sua vida fortemente e que você possa ser um instrumento de Deus nesse tempo.
Vamos para os mais vídeos.